A grande mágoa do Flamengo é que o Vasco, o Calçado, justificar também que a CBF botou a faca no peito do Eurico para proteger o Flamengo, que foi o que aconteceu na época. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini hoje. Seus mitos, tem choro de vascaíno falando que a CBF censurou o Eurico Miranda em benefício ao Flamengo. Cara, o vídeo está sensacional, tá bom? Os créditos vai lá pro canal do Dieguinho, né? Futebolaço Podcast, o link está na própria descrição. Vão lá conferir a live completa e todo o trabalho do Dieguinho, que foi um trabalho fantástico, tá bom, mitos? Um abraço também aí pro Euriquinho, né? Filho do Eurico Miranda. Aqui a gente brinca, zoa, claro, com toda essa resenha de futebol, mas a gente respeita a instituição Vasco e também o CPF pessoa, tanto o Dieguinho, tanto quanto o próprio Euriquinho, tá bom, mitos? É isso aí, tamo junto, tá bom? Bora pro conteúdo, porque o vídeo de hoje tá sensacional, nação. Eu já vi uma entrevista do Bebeto também, que ele fala que, em termos psicológicos, você falou que o Pedrinho vai ter que ver como é que ele vai lidar com essa exposição. Eu já vi o Bebeto desabafando e falando que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Que ele sofreu, ele não conseguia ir a restaurante, porque a torcida do Flamengo queria pegar ele. Foi um negócio assim que machucou muito eles e teve dedo do teu pai também ali. Então, assim, conta um pouco do bastidor. Tu teve alguma conversa com o Bebeto? Tu lembra de algo fora do campo no sentido de calma, cara? Vem pra cá, a gente vai te tranquilizar. E o Bebeto foi fundamental, que ele chega, ele ganha o Brasileiro de 89 e tal. Fala um pouco desse bastidor, que foi um episódio bem legal do documentário. Por um acaso eu participei muito disso, porque papai fazia muitas reuniões lá no Yacht Club Jardim Guanabara com o Zé Moraes, que era o empresário do Bebeto. E levava a gente, até meio que para dar uma disfarçada de que não tava ali para fazer trabalho, né? Então eu fui lá muito, tinha até um parque aquático lá e tal, a gente ficava lá, aí tinha as peladas lá da Modos, lá do Zé Moraes. Então a gente participou muito assim, tava sempre próximo ali das negociações, mas eu era muito novo, né? Eu tinha 12 anos nessa época. Não lembro assim de detalhes do que aconteceu. Mas eu sei muito bem como é que foi a luta, meu pai brigando muito no Vasco, porque as pessoas do Vasco, quando essa coisa apareceu, todo mundo recuou, né? Tanto que a grande mágoa do Flamengo é que o Vasco, o Calçada lá e o Salgado, eles se acertaram lá com o Gilberto Cardoso que não iam fazer. Só que o Eurico bateu o pé firme, falou que ia fazer e obrigou eles a fazer, e eles fizeram mesmo, sentaram lá na mesa com o Gilberto Cardoso, não vai fazer não, e no dia seguinte o cheque tava lá. Então os caras ficaram numa loucura muito grande. E realmente foi um impacto, eu acho que na história do futebol brasileiro é a coisa contratação mais impactante que teve, assim, de realmente de midiática e de consequências e de todo mundo ficar falando muito tempo. E acabou que, coincidentemente, o Vasco foi campeão também, né, ali, né? E acabou que também gerou a consequência do Eurico sair da CBF, porque ali no documentário falam muito da saída da CBF, mas o Eurico saiu da CBF por questão da contratação do Bebeto. Que aí ele foi colocado ali na parede que ele tinha que escolher entre CBF ou Vasco, e ele escolheu o Vasco. Ali no documentário eles dão uma construção de como o Eurico estivesse tendo desgaste na CBF. Muito pelo contrário, não estava com desgaste nenhum. Tanto que ele sai da CBF e ele que retorna na granja para resolver o problema dos jogadores em relação ao patrocínio da Pepsi. Não sei se você é muito novo. Não. Se é muito novo não deve saber, mas na época os jogadores brasileiros tinham um patrocínio na camisa e eles foram bater a foto oficial, tamparam o patrocínio, para o patrocínio não aparecer porque não tinham acertado com eles nada. Então o Eurico foi chamado porque eles estavam se negando aí para a Copa do Mundo com um patrocinador. Eu acho que, se não me engano, era a Pepsi. E aí o Eurico teve que ir na Granja Comari para resolver isso com os atletas. Então como que ele tinha saído brigado da CBF e ele que vai lá para resolver o problema? Como que ele sai brigado da CBF e ele que indica o Jorge Salgado para ser o sucessor dele, que o Jorge Salgado não era nada no futebol. O Jorge Salgado era um amigo do Eurico, que o Eurico botou na CBF. Depois dali desenvolveu muita amizade com o Ricardo, ficou amigo do Ricardo. Como é que o chefe da delegação do Brasil na Copa foi o Olavo Monteiro de Carvalho, que era o patrão do Eurico, né? O Ricardo depois. E até porque a relação do Eurico era com o Avelange, que estava acima do Ricardo. No documentário também fala lá uma questão da convocação, que o Ricardo aparece falando que negociou com o Calçada. Mas cadê a conclusão? Os jogadores foram na época do Calçada, né? Com o que o Eurico disse. É só pesquisar. Ver se os jogadores foram, porque era uma questão de data, né? Ou vai nessa data ou na outra. Vê em que data foi. Se foi na data que o Eurico falou, ou se foi na data que o Calçada, que o Ricardo Teixeira falou. Então, tem umas coisas ali que não estão bem explicadas, entendeu? Precisam de uma explicação melhor ali. Mas
também não muda muita coisa, é mais pra fazer um enredo histórico, pra dizer, pra não justificar também que a CBF botou a faca no peito do Eurico pra proteger o Flamengo, que foi o que aconteceu na época. Uma das críticas nesse episódio do Juca Kfouri é de que o Eurico começou a usar... Velamite, você não tem autonomia pra falar sobre esses acontecimentos, porque, primeiramente, que eu acho que muito dos anos eu não era nem nascido. E depois que o Life também é apenas uma criança, então eu não vou falar muito. Mas uma coisa que eu posso falar pelo que eu percebi no Vasco esses últimos anos, eu acho que boa parte, né, do Vasco tá nessa situação, eu acho que é por causa do Eurico. Douglas, mas por que você tá afirmando isso? Não tô afirmando nada, Mitch. Tô falando pela opinião de um leigo que vê as situações acontecer. Eu acho que o Eurico fundou o Vasco, minha opinião, claro. Que ele tinha pra favorecer o Vasco, aí depois Pronto. a construção... Paciência. Do enredo vai pra questão também de que ele usa a política em benefício do Vasco e por esses e outros motivos ele não podia fazer bem ao Vasco e fazer mal ao futebol, que é a conclusão Ele queria que o Eurico faz. fosse dirigente da CBF, bonzinho, não tivesse benefício pro Vasco. Ele vive no mundo Como se qualquer outro dirigente tivesse ali ele e fosse vive... beneficiar seu clube. O Juca vive no mundo da fantasia enquanto não estão agradando o time dele. Qual quando- time do Juca? Eu acho que é Corinthians, né? Não sei. Eu acho que é. Pelas posturas dele, mas quando não agrada o que ele quer, aí o dirigente é ruim pro futebol. O Juca tava preocupado com o bem do futebol brasileiro, então, agora? Todo mundo... Pois isso é conto da carochinha, né? Não tem bom samaritano, não tem... Cada dirigente tá preocupado com o bom do teu time. Pô, você acha que o cara vai ser dirigente da CBF, sendo tricolor, ele não vai favorecer o Fluminense? Ele é do Palmeiras, não vai favorecer o Palmeiras? Pô, isso aí é... Isso, o futebol tem paixão, tem envolvimento. O cara vai ali se ele puder. Uma coisa é você sacanear, roubar, fazer alguma coisa por debaixo dos panos. Aí é outra coisa. Agora, você se aproveitar da sua posição para ter convencimento em relação ao atleta de que o seu clube é o melhor, de que o seu clube pode dar melhores condições, isso aí não tem crime nenhum nisso, não tem... E todo mundo vai fazer, como um treinador. Você acha que o Fernando Diniz, estando na CBF, um treinador da seleção brasileira, ele não vai, se puder, facilitar para um jogador vir pro Fluminense? Porra, isso aí é... Ou Não tem até lógica. ser convocado que valoriza o Ele não jogador vai... também. Uma coisa é ele dizer pro cara, ó, tu só vai ser convocado se tu for pro Fluminense. Aí é sacanagem. É como o Eurico chegou pro Bebeto e falou que ele só ia ser convocado se ele fosse pro Vasco. Não. Agora lá na CBF, ele, porra, tu tem que vir pro Vasco. De futebol bom é Vasco. Time que vai ser bom é o Vasco. O Vasco é isso, o Vasco é aquilo, o Vasco... Porra, ele vai falar o quê? Não? Vai falar ao contrário? Aí eles vivem no mundo da fantasia, né? Que não agradou ele, aí... E a passagem do Romário nesse episódio, eu não acredito nesse cara não, que ele é mentiroso. Eu ri pra caraca. Ele já tá fechado lá com o Vasco. Pô, porque se você for pegar, cara, e vai entrevista os jogadores que participaram com o Eurico. Eu outro dia, um tempo atrás, estive com o Ricardo Gomes. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, vão lá no canal do Dieguinho, acompanhar não só os vídeos, como os cortes, enfim, tudo. O Dieguinho faz um trabalho fantástico, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não. Tamo junto, nação. Heróis!